Imagine uma manhã clara e brilhante. Os pássaros cantam e o ar está parado. De repente, um clarão ofuscante toma conta do céu. O chão treme com uma força inimaginável. Uma nuvem em forma de cogumelo sobe pela atmosfera, alcançando os céus. Esta não é uma cena de um romance de ficção científica. É a terrível realidade de uma explosão nuclear, um poder diferente de tudo que o mundo já viu. O pano de fundo da Segunda Guerra Mundial viu a ascensão do Projeto Manhattan, uma iniciativa de pesquisa ultra-secreta do governo dos Kracus com o objetivo de desenvolver a bomba atómica antes da Alemanha nazista. Este projeto não era apenas uma corrida tecnológica, mas uma corrida pela sobrevivência, com cada lado tentando obter uma vantagem decisiva. O mundo estava em guerra e os riscos nunca foram tão altos. Cada batalha, cada movimento estratégico poderia significar a diferença entre vitória e derrota. As nações estavam em um estado constante de tensão e a urgência de desenvolver uma arma definitiva era palpável. As mentes mais brilhantes do mundo estavam reunidas, unidas em sua missão de controlar o imenso poder do átomo. Cientistas renomados como Oppenheimer e Einstein, entre outros, dedicaram suas vidas a este esforço monumental, trabalhando incansavelmente dia e noite. O projeto foi envolto em segredo, escondido em locais remotos nos Estados Unidos. Bases militares secretas foram estabelecidas em desertos isolados, longe dos olhos curiosos, onde a pesquisa poderia prosseguir sem interrupções. Os cientistas entenderam a gravidade de sua tarefa, desvendar os segredos do átomo e construir uma arma capaz de acabar com a guerra. Cada equação, cada experimento era um passo mais perto de uma descoberta que poderia mudar o destino da humanidade. O sucesso do Projeto Manhattan mudaria para sempre o curso da história. A explosão da primeira bomba atômica não só marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também o início de uma nova era na ciência e na geopolítica global. No coração da bomba atômica está o princípio da fissão nuclear. Imagine um único átomo, a base de toda a matéria. Agora, imagine dividir esse átomo, liberando uma enorme quantidade de energia. Esse processo, conhecido como fissão nuclear, é a força motriz por trás do poder destrutivo da bomba. Em uma bomba nuclear, uma reação em cadeia de fissão é desencadeada em um período muito curto de tempo, liberando uma quantidade tremenda de energia na forma de calor, luz e radiação. Essa reação em cadeia descontrolada é o que dá à bomba atômica seu poder incrível e aterrorizante. As cidades de Hiroshima e Nagasaki carregam as cicatrizes do poder devastador da bomba atômica. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre essas cidades japonesas, encerrando efetivamente a Segunda Guerra Mundial. O impacto foi imediato e catastrófico. Milhares de pessoas foram vaporizadas instantaneamente. Edifícios foram reduzidos a escombros. A onda de choque da explosão arrasou tudo em seu caminho por quilômetros. Os sobreviventes enfrentaram doenças da radiação, problemas de saúde de longo prazo e o trauma psicológico de testemunhar uma destruição tão inimaginável. Paris, Seção 5. A sombra da radiação. Um assassino silencioso. Os horrores da bomba atômica não terminaram com a explosão inicial. A ameaça invisível da radiação permaneceu no ar e no solo, envenenando o meio ambiente e aqueles que foram expostos. A doença da radiação, uma condição debilitante e frequentemente fatal, tornou-se uma dura realidade para muitos sobreviventes. A radiação danifica as células, o DNA, e pode levar ao câncer, defeitos congénitos e uma série de outros problemas de saúde. Os efeitos de longo prazo da exposição à radiação continuam a assombrar sobreviventes e seus descendentes. Um lembrete gritante do impacto indiscriminado e duradouro da bomba. ADES Seção 6. Vozes da explosão. Reflexões sobre uma criação cataclística. Os cientistas que desenvolveram a bomba atômica entendiam seu poder,
mas a magnitude do que estavam criando era algo que poucos poderiam realmente compreender. Quando a bomba foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki, até mesmo os cientistas ficaram horrorizados com a escala de destruição desencadeada. As cidades foram devastadas em um instante, e as consequências foram sentidas por gerações. Muitos dos cientistas lutaram com as implicações éticas de seu trabalho, questionando se o progresso científico justificava tal nível de destruição. Eles se perguntavam se a busca pelo conhecimento havia ultrapassado os limites da moralidade e se a humanidade estava pronta para lidar com tal poder. Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. J. Robert Oppenheimer, refletindo sobre o Bhagavad Gita depois de testemunhar o primeiro teste da bomba atômica. Essas palavras ecoaram profundamente, capturando a essência do que muitos sentiam ao ver o poder destrutivo da bomba. Historiadores e especialistas continuam a debater a necessidade dos bombardeios atômicos, com alguns argumentando que, apesar da destruição, isso acabou salvando vidas ao encerrar a guerra mais rapidamente. Eles acreditam que a demonstração de força foi crucial para forçar a rendição do Japão e evitar uma invasão terrestre que poderia ter resultado em ainda mais mortes. Enquanto isso, outros condenam o imenso custo humano, a perda de vidas inocentes e a introdução da era nuclear, que trouxe consigo a ameaça constante de aniquilação global. O debate continua até hoje, um testemunho do legado complexo da bomba. A memória dos eventos de Hiroshima e Nagasaki serve como um lembrete sombrio do potencial destrutivo da ciência e da responsabilidade que vem com tal conhecimento. Seção 7. O legado nuclear. Um mundo à beira do abismo. Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki lançaram uma longa sombra sobre o mundo, marcando o início de uma era de medo e incerteza. As cicatrizes deixadas por essas explosões ainda são visíveis hoje, tanto física quanto emocionalmente. O desenvolvimento de armas nucleares inaugurou uma nova era de insegurança global, onde a ameaça de destruição total se tornou uma realidade constante. As nações começaram a investir pesadamente em tecnologia nuclear, buscando tanto poder quanto proteção, definida pela ameaça constante de aniquilação. A população mundial vivia sob o espectro de um possível holocausto nuclear, com exercícios de preparação e propaganda antinuclear se tornando parte do cotidiano. A Guerra Fria, um período de intensa tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética, exacerbou ainda mais esses medos. As duas superpotências estavam em um estado constante de alerta, prontas para responder a qualquer provocação. Viu uma rápida escalada no desenvolvimento e armazenamento de armas nucleares. Testes nucleares se tornaram frequentes, e a corrida para acumular o maior arsenal possível parecia não ter fim. Ambas as superpotências se envolveram em uma perigosa corrida armamentista, cada uma tentando superar a outra em termos de poderio militar e capacidade de destruição, acumulando vastos arsenais de armas nucleares capazes de destruir o mundo várias vezes. A quantidade de armas era tão grande que a própria existência da humanidade estava em risco. A doutrina da destruição mútua assegurada, MAD, emergiu, um conceito assustador onde qualquer ataque nuclear levaria inevitavelmente à retaliação e à aniquilação de ambos os lados. Esta doutrina, paradoxalmente, serviu como um dissuasor, mantendo uma frágil paz. Um conceito assustador onde qualquer ataque nuclear levaria inevitavelmente à retaliação e à aniquilação de ambos os lados. A humanidade vivia à beira do abismo com a esperança de que a razão prevalecesse sobre a destruição. O espectro do terrorismo nuclear paira grande, uma possibilidade aterrorizante em um mundo interconectado. A comunidade internacional enfrenta a difícil tarefa de prevenir
a disseminação de armas nucleares e, ao mesmo tempo, trabalhar para sua eventual eliminação. Diante de um perigo tão grave, a comunidade internacional tomou medidas para mitigar a ameaça nuclear. Tratados como o Tratado de Não Proliferação Nuclear visam prevenir a disseminação de armas nucleares e promover o desarmamento. ONU Representative. Organizações como a Agência Internacional de Energia Atômica trabalham incansavelmente para monitorar as atividades nucleares em todo o mundo, garantindo o uso pacífico da tecnologia nuclear e prevenindo o desvio de materiais para a produção de armas. Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki servem como um lembrete gritante das consequências devastadoras do avanço tecnológico desenfreado. Devemos aprender com os erros do passado e lutar por um futuro livre da ameaça de guerra nuclear. Peace Activist. Não podemos resolver nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos. Albert Einstein. Educação, diálogo e diplomacia são cruciais para promover uma cultura de paz e compreensão. É nossa responsabilidade compartilhada garantir que os horrores de Hiroshima e Nagasaki nunca se repitam. A ameaça de guerra nuclear não é uma possibilidade distante, é um perigo claro e presente. O relógio do juízo final, um relógio simbólico mantido pelo Boletim dos Cientistas Atômicos, serve como um lembrete severo da proximidade da catástrofe global. O relógio está correndo. Devemos agir agora para desmantelar as armas nucleares, abordar as causas profundas dos conflitos e construir um mundo mais seguro e justo para todos. O futuro da humanidade depende disso.